Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você se existe desenvolvimento mediúnico na maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então, obviamente, eu vou deixar aqui para você, se você quer entender, sabe, ligado a essa questão de consciência, que é a maçonaria também, e a entendimento de uma temática, vou deixar o link aqui dos Ensaios Essenciais da Maçonaria Adoniramita, que é um e-book, certo? Você vai para a página de lançamento desse e-book, adquire, caso seja a sua vontade de conhecer mais, de descobrir mais coisas sobre essa temática, na verdade, sobre essa maçonaria estranha, mas sobre essa temática que é a maçonaria. Então ali eu coloquei vários aspectos no que tange as influências, algumas influências que a maçonaria sofreu, e alguns ritos. Eu falo a respeito também da história, desenvolvimento da França, falo também do rito adoniramita, falo do Grande Oriente do Brasil, enfim, falo uma série de coisas nesse e-book, que vai levar você, e foi escrito de uma forma muito didática, vai levar você a ter uma compreensão muito maior do que se refere a essa que é a maior ordem iniciática do mundo. Pois bem, vamos à temática aqui da história desse vídeo, mediunidade. Então o peregrino perguntou aqui, existe desenvolvimento mediúnico na maçonaria? Tá, certo? Então o que acontece, A grande maioria, primeira coisa, a grande maioria dos maçons aqui no Brasil, eles se autodeclaram católicos, basicamente. A grande maioria é formada por católicos. Não vamos entrar no mérito dessas questões, da Igreja Católica, excomunhão e não sei o quê, e como é que é aqueles decretos do Papa lá, que são as bulas papais e leis, são inclusive. Enfim, não vamos entrar nesse negócio, mas a grande maioria é católico, sabe? E da Igreja Católica Romana, inclusive, Então tá, ok. Agora vamos à questão da mediunidade. O que é mediunidade, na verdade? Então, a mediunidade a gente pode considerar como se fosse uma sensibilidade, certo? A determinados aspectos que os nossos sentidos comuns não conseguem captar. Então, nós temos aqui a nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, nosso tato, e qual que faltou? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Ah, faltou o tato. Então tá, são 5 sentidos ordinários captados aqui pelo nosso corpo físico. Então mediunidade seria basicamente uma sensibilidade a poder enxergar coisas que as pessoas comuns não conseguem captar com esses 5 sentidos ordinários. Então, exemplo disso, que é um dos exemplos, mas existem vários, é um campo muito amplo de estudo. E, por exemplo, lá no interior, que tem aquele pessoal, antigamente tinha muito disso daí, aquele cidadão que andando com uma forquilha, pegava uma vara de pessegueira, uma forquilha, ia segurando, de repente ele chegava em determinado ponto, a forquilha baixava, porque ali ele sintonizava, entrava em sintonia, vamos pôr assim, com a vibração da água. Então eram os radiestesistas, os caras, as mulheres, e tem o pessoal que abria poço. Então precisava achar água, chamavam um cara da forquilha lá, ele ia lá, pá. Então aquilo ele tinha uma sensibilidade, conseguia, via de regra, sintonizar com uma mesma vibração da água. Sabe? Em tese seria basicamente isso, e funcionava, muito antigamente, aí o pessoal utilizava, em quase todas as cidades era utilizado esse tipo de subterfúgio para achar água. Hoje fica mais fácil, hoje tem tecnologia e tal, as pessoas não precisam ser tão sensíveis, E existem outros tipos, como eu falei, tem os sentidos ordinários, daí nós temos, dentro desses sentidos ordinários, nós temos sentidos amplificados, Na visão tem a clara evidência, daí tem clara audiência, enfim, tem uma série de sentidos que captam, basicamente, vou colocar nesse vídeo, captam vibrações ou sintonizam com outras esferas, que são outras esferas. As outras esferas são o plano astral, o plano mental, o plano, sei lá, vários planos que existem por aí. Bem, enfim, Então é isso. E a mediunidade, ela é nata? Pode ser nata, A pessoa pode nascer com determinada predisposição, certo? E pode evoluir também, Tem algumas escolas aí que ensinam a desenvolver esses poderes metafísicos, enfim, Tem esse tipo de coisa. Tem alguns tipos de prática que a pessoa acaba fazendo, acaba desenvolvendo, se já tem uma predisposição, ou busca desenvolver, ou nasce já, Tem muita gente que nasce já com essas predisposições, enfim, Então isso é mediunidade. Toda essa questão aí.
Na maçonaria existe esse tipo de coisa? Na verdade, não. Como que funciona a maçonaria? A maçonaria é uma escola iniciática. Então a pessoa entra, né, o cidadão, maçonaria tradicional e regular, então é um homem que entra, ele passa por um processo de iniciação, certo? E tem vários graus, né? Vai escolher o rito lá que ele vai estudar e tal, depois, graus superiores e tal, né? Tem uma variedade de escalas de grau e formatos dos Supremos Conselhos, enfim, também é um assunto para outro vídeo. E daí nós temos grau 9, grau 33, grau não sei o que e tal. Cada rito tem o seu desenho, né? E grau a grau, o que acontece? Então a pessoa tem que estudar, entender a temática daquele grau, dele é iniciado num outro grau. Então é uma escola de aumento de consciência, certo? Então, e esse aumento de consciência ele se dá a partir de um interstício, né, que é um período que a pessoa passa naquele grau, e naquele período ele deve estudar as matérias relativas àquele grau. Então ele está apto a passar para um outro grau, e assim vai indo até o final da escala, e quando chega no final da escala ele começa a estudar tudo de novo, que nem eu, por exemplo. Então funciona mais ou menos nesse aspecto. E daí, o link da história. Existe mediunidade na maçonaria? O que eu posso considerar é o seguinte, daí são irmãos, por exemplo, que são ligados a algum tipo de outra escola, outra corrente, ou mesmo uma corrente religiosa também, que tem essa predisposição, que tem esse tema no seu cabedal de ensinamentos, que pode desenvolver, mas diretamente os rituais da maçonaria não apregoam, assim, por exemplo, eu vou sentar e fazer uma concentração para desenvolver minha clarevidência ou clareaudiência para olhar outras coisas. Obviamente, a maçonaria ensina questões relativas à tolerância, à paciência, que são coisas que, se você pegar assim, na verdade, seriam a base justamente até o relaxamento, né? Tem muito essa questão do relaxamento, né? É interessantíssima essa questão, mas a maçonaria ensina essas questões básicas, né? Fomenta que o irmão que está na reunião, que está se desenvolvendo, que tem que se debruçar, inclusive, para ter entendimento daquele grau que ele está estudando, que ele está nesse determinado momento, né? Tem esses ensinamentos que predispõem e provavelmente possam auxiliar num futuro desenvolvimento de alguma dessas sensibilidades. Então, nesse vídeo de hoje eu fiquei por aqui, espero que tenha sido didático, né, e explicado que diretamente não existe desenvolvimento mediúnico na maçonaria, mas existe uma pequena base de outros conceitos que podem ser utilizados também, né? Não que isso seja uma prerrogativa, nem uma obrigatoriedade, mas na verdade, se você olhar, as bases são muito parecidas, né? Se você vai pegar alguma corrente, por exemplo, que se propõe, né, ao desenvolvimento, você vai ver que a primeira coisa é você entender a respiração, cuidar dos seus pensamentos, relaxar o seu corpo, esse tipo de coisa. Então, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo abraço!